A turma já, também já está tirando o áudio ali, né, Cris? Já está tudo. Quem está entrando já está. Não precisa nem de pedir para a Maísa cortar, não, a gente fala com a turma. Já estão sabendo. Boa, é. Já está ficando acostumado com o Uhum. Zoom e com a live aqui. Acho que vamos também, né, a turma deve entrar, né, mas a gente já vai começando. Até também por causa do tempo, né, do Marco Túlio aqui. Bom, turma, queria fazer uma apresentação bem rápida, antes de fazer formalidades aqui. A gente está no momento também de ser bem informal, mas agradecer muito, tá, Marco Túlio, a sua participação aqui. Eu já te conheço há bastante tempo sem a gente poder ter tido contatos ali pessoais, muito em função do Franco, do Varley, do pessoal da UFMG, que a gente já é parceiro há bastante tempo. Trabalho com muita informação, né, pegando, a gente passado aquele dia por telefone também, com o Bruno Soares, com todas essas possibilidades que a gente tem para conseguir trabalhar, né, na parte de jet lag, principalmente, e todo o processo que eu consegui já aproveitar, mas tenho certeza que eu tenho muito a aprender. Então, assim, nós estamos aqui com uma pessoa que eu posso falar que, até por ser muito amigo do Franco, amigo pessoal do Franco, ele já tinha me passado muitas qualidades e atributos que o Marco Túlio tem, mas eu acho que para todo mundo conhecer, né, ele é um especialista do sono e do treinamento, ele está coordenando laboratórios na UFMG, é realmente uma sumidade aqui nessa área. Acho que é um privilégio que a gente vai ter nesse momento também tão complexo que a gente está vivendo, né? A gente também entender quais são os efeitos disso agora para esse momento, mas muito mais a gente poder aprofundar, conhecer muito trabalho, né? E com certeza a gente está chamando pessoas aqui que a gente acredita muito numa parceria futura, né? De uma parceria que a gente já existe dentro da FLY, mas também com possibilidades de parcerias futuras. Então aqui a gente vai estar com treinadores da FLY, com atletas da FLY em geral. A gente convidou também algumas pessoas, né, do grupo Guga Kirten. Já vi que o Alexandre, que é o coordenador técnico, entrou ali. Então, é realmente para a gente conhecer bastante seu trabalho. Você fique bem à vontade. Como eu te falei, é um privilégio e uma alegria a gente estar podendo estar com você aqui na sala. Não vou cometer a gafe de te apresentar, porque eu vou esquecer um monte de coisa. Eu apresento, pode deixar. O Cris faz a formalidade ali. Beleza, obrigado, gente. Boa noite, turma. Trouxemos aqui hoje o Dr. Marco Túlio de Mello. Ele é titular da UFMG, pesquisador, possui doutorado sobre esse assunto. Durante as Olimpíadas do Rio, em 2016, ele foi consultor do Comitê Olímpico para fazer adaptações do fuso horário dos atletas. É com grande curiosidade e prazer que a gente tem para receber o senhor aqui, Dr. Marco Túlio. Ô, Cristiano, primeiro é um prazer muito grande. Eu quero agradecer o convite aí do Hugo, né, por estar aí com vocês e com os atletas. Para mim é um prazer, uma honra muito grande, mas principalmente o que me motiva muito é estar podendo falar com atletas jovens, né, atletas que têm uma carreira muito promissora pela frente, muito tempo ainda de esporte. E isso é algo extremamente importante para a gente, para que durante a carreira desses atletas, eles consigam, né, dentro de um pouquinho do que nós vamos falar, eles terem um pouquinho de consciência do porquê que é dormir, para que a gente dorme, o que é feito, como que é feito, né, para que isso possa ajudá-los a ter uma carreira mais promissora. Perfeito, doutor. A palavra é sua. Ali você consegue... Eu estou aparecendo aí porque eu não estou vendo o Sim, meu... a gente tem que ir ali embaixo no compartilhar e compartilhar a apresentação. No verdinho. Não, mas sumiu isso da minha tela, então eu tenho que clicar aqui de novo e começar o aplicativo Zoom de novo? Não, só ir no aplicativo novamente. Porque às vezes ele some, normalmente ele fica lá em cima, você tem ali o compartilhar conteúdo, fica numa aba em cima, ou embaixo, não sei como é que está no computador. No meu é em cima aqui. No computador é na parte de baixo. Fica um verdinho de share. Não, mas a minha tela ela tá dentro do... Aperta um ESC, dá um escape. Não.
Deixa eu fazer o download de novo aqui. Ele vai clicar, vai abrir aqui agora, entrar no Meet aqui. Aí ele não deixa eu entrar no... Não, porque ele não aparece aqui mais. Tá, vamos... Se sair da tela cheia, não consegue, não? Se sair da visualização da conversa de modo tela cheia, acho que é no cantinho lá em cima que tem esse... Eu não... Vocês estão vendo o slide agora? Vocês estão vendo? Não. Deve ser isso. Você deve estar com a tela cheia. Igual quando está aquele modo de apresentação, se você fechar, fecha a sua tela para você parar de ver a gente e vamos ver se vai funcionar. Vídeo. Não, aí o que aparece aqui, eu só estou vendo a sua imagem, Hugo. Eu não estou vendo mais nada. Porque você... Entrou aqui. Entrou. Boa. Então eu vou compartilhar aqui com o pessoal, então. Legal. Boa. Apareceu agora já. Beleza. Bem, então, como eu estava falando, para mim é um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a gente que vai ficando um pouquinho mais velho, já está dentro do esporte há muito tempo. Eu me formei em educação física em 1987, a grande maioria de vocês aí talvez não tivesse nascido ainda, né? Mas o Franco, que é uma pessoa maravilhosa, um excelente profissional, foi meu aluno de doutorado, né? Então eu acho que vocês estão em excelentes mãos aí com o grupo do Franco. E o que o Hugo pediu para mim poder falar um pouquinho para vocês hoje, gente, falar assim, eu vou fazer uma pergunta que às vezes é muito simples, né? Mas que e às vezes as pessoas não valorizam, que é assim, por que você dorme? Acho que a primeira pergunta que a gente poderia pensar é, dormir é só deitar na cama e amanhã acordar e tá tudo pronto, lindo, maravilhoso? Ou seja, durante o período em que a gente dorme, o que acontece com o nosso corpo? E por que o ato de dormir é tão importante para o atleta, né? Então, nessa minha fala de hoje, eu vou tentar abordar isso e mostrar o quanto que o sono é importante na recuperação do atleta, né? E aí, seja qual atleta for, o atleta do tênis, que é no caso de vocês, o atleta do futebol, o atleta paralímpico, seja ele qual for. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem assim para que vocês tenham essa noção. O grande problema hoje que nós temos na nossa sociedade, e isso veio, né, desde a invenção da lâmpada, né, quando o Edison inventou a lâmpada, que a partir do momento que o nosso organismo ficou sem saber que a noite estava chegando, porque você liga a luz, e a luz imita o sol, o nosso organismo começou a ficar meio sem uma noção e uma referência de que hora dormir, né? E isso fez com que várias pessoas ao longo dos anos, né, e agora no caso de vocês atletas, comecem a falar assim, poxa, eu durmo pouco. Dormir é algo extremamente importante para mim e quando eu durmo bem, meu rendimento esportivo é melhor. E quando eu durmo mal, o meu rendimento atlético esportivo é pior. Então, nós temos aí os atletas de futebol americano, de tênis, de basquetebol, que já vem falando isso. Esse jogador do Atlético aí, o Igor Rabelo, que falou, olha, dormir é bom, né? Mas eu acho que, em geral, às vezes, as pessoas não levam isso muito a sério, o quanto que isso é importante para nós, né? E alguns estudos têm demonstrado, né, que, por mais que a gente ache que atleta, de uma forma geral, é algo extremamente difícil de alcançar, porque ele treina tanto, ele dedica tanto, ele faz tanto, ou seja, ele é uma pessoa que faz tudo certinho. Infelizmente, eu não tenho isso para falar para vocês sobre o sono, né? O que nós temos visto ao longo do tempo, e alguns estudos também têm demonstrado, como esse aí, é que atleta dorme mal,
né? O atleta está dormindo muito mal, o atleta está dormindo pouco e o atleta acaba tendo, como consequência disso, uma perda de rendimento. Mas o que é dormir mal para um atleta? Né? Se a gente imaginar assim, eu ainda vou falar para vocês o que é dormir, mas o que é dormir mal de uma forma geral? Primeira coisa, a gente poderia pensar naquilo que eu acabei de falar ali atrás, é dormir pouco. Né? Ou seja, o atleta que dorme pouco, não dorme o tanto que ele gostaria de dormir, né? Pode-se entender que esse é um atleta que recupera pouco. Eu poderia fazer a seguinte pergunta para você, sem entrar ainda no conteúdo que nós vamos trabalhar ali na frente, que é o seguinte: quanto tempo você, atleta, precisa de sono para no dia seguinte falar assim, eu estou recuperado, eu estou bem? Né? Em geral, a gente só sabe, né, esse valor quando vocês estão de férias. E geralmente na última semana de férias de vocês, que é quando vocês descansam muito, que é quando vocês tentam dormir muito, porque não pode nem ser na primeira semana de férias, porque na primeira semana você ainda tem influência do modelo biológico que você estava vindo antes, do ritmo, então você ainda não está muito adaptado e às vezes você ainda quer aproveitar um pouquinho de como era antes. A última semana sua de treinamento, de férias, é ali que a gente descobre o quanto que você gosta de dormir. Como isso às vezes demora muito, então, por exemplo, eu trabalho muito com pessoas que trabalham à noite e pessoas que trabalham por turnos. Então, bombeiro, pessoal da mina, de mineração, médicos, piloto de avião, policiais, eu faço muito trabalho com eles. Então, essas pessoas, a gente só consegue entender o quanto que eles gostam de dormir quando eles estão voltando de férias. Esse é o mesmo caso de vocês. Então, para que a gente tenha uma resposta mais simples, a primeira pergunta é essa: quanto tempo de sono você necessita para se recuperar? E no dia seguinte você fala, eu estou bem. Guarda isso aí para vocês. Tá? Isso é um número de cada um, isso é individual. E vocês vão ver ali na frente. Um outro problema que a gente tem são pessoas que têm algum problema no período em que dormem, que é o que nós chamamos dos distúrbios do sono. Em geral, a mulher tem mais queixa de insônia, né? Ou seja, ela dorme, ela tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade de manter o sono, ela tem dificuldade às vezes acorda muito cedo e não consegue dormir mais, enquanto que o homem, que não é atleta, tá? Tem uma característica de roncar e ter a apneia do sono. Tá? No caso de vocês atletas, a insônia é algo mais presente para todo mundo. Ou seja, quem é atleta sente muito mais, deita na cama e não consegue dormir, deita na cama e não consegue relaxar para que possa iniciar um sono. Então, isso é algo extremamente importante para vocês. Então, os psicólogos, em geral, né, têm que trabalhar muito isso. Ou seja, como que você deita na cama e consegue fazer um exercício de relaxamento para que você possa estar mais tranquilo. No sono, de uma forma geral, a gente tem algumas dicas que eu vou dar lá na frente, né? Que é você tentar ter um ritmo e um padrão para ir para sua cama dormir, né? Que a gente vai falar ali na frente. No entanto, né, vocês atletas, geralmente, perto de grandes eventos, perto de competição, em dias que treinam muito forte, né, vocês acabam sentindo esses problemas com sono. Né? Vocês acabam tendo ainda um problema maior com sono, que poderia ser um overtraining, poderia ser um estresse, seja ele qual for, mas vocês acabam dormindo menos por causa disso. Então, em geral, o que a gente tem visto, né, é que atleta dorme mal. Mas aí, a grande pergunta que a gente teria para vocês é assim, poxa, eu quero ter um bom desempenho, eu quero ganhar medalha, eu quero ganhar aquele caneco, eu quero ser campeão. E para isso eu faço uma preparação, né? Eu treino, eu me alimento bem, eu tenho um grupo de psicólogos, eu tenho um grupo de fisioterapeutas. E aí, de tudo que você faz, aquela caminha ali com aquele zum ali é o que às vezes é o que vocês menos dão valor, né? Que é deitar e dormir. É uma coisa que você, a não ser quando você está no hotel, né? Mas em geral você não paga para dormir. Em geral você dorme, deveria dormir com facilidade, e é algo
instintivo do ser humano. Você não consegue ficar muito tempo sem dormir, tá? A gente vai ver ali na frente. Então, o grande problema é que, em geral, essa caminha com zum, zum, zum ali, que é o melhor modelo de recuperação que nós temos, né? Vocês não seguem. Não é vocês. Atleta, de uma forma geral, e a população, mais recentemente, não tem seguido, né? E aí, o que acontece? Vocês precisam de uma bateria ligada com 100% de carga. E aí, quem vai recuperar essa bateria para vocês? Querendo ou não, quem recupera essa bateria para vocês é o sono. É durante o período que vocês estão dormindo que vocês vão recuperar essa bateria de 100% para que no dia seguinte você consiga treinar, ter as suas atividades sociais que você queira, namorar, né? Ir na escola. Ou seja, você tenha todo um processo que te dê tanto o processo de atenção e concentração como a parte física adequados para você fazer a sua atividade, né? Então, em geral, hoje, a população, de uma forma em geral, desvaloriza muito o sono. Dormir para associar o corriqueiro. Ah, eu deito ali e durmo. E aí, a grande pergunta que eu sempre escuto quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar uma aula, é assim: ô, professor, eu acho que dormir é uma perda de tempo tão grande. Eu não posso dormir menos, não? Eu não posso dormir... Eu acho que dormir eu estou gastando tempo à toa. E aí eu gostaria que aqueles que pensassem dessa maneira pudessem observar um pouquinho do que nós vamos falar aqui para vocês poderem entender. Como o Cristiano falou aí, durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, eu fiz um trabalho com o Comitê Olímpico do Brasil, né, que a gente avaliou o sono da grande maioria dos atletas que foram para a Olimpíada. Então, nós colocamos o pessoal na polissonografia, nós colocamos o pessoal, fizemos actigrafia, temos várias avaliações. Então, vou dar 3 exemplos aqui para vocês. Esse gráfico que está aí na tela de vocês é um actograma. Não assusta com esse nome, não. O que é um actograma? Cada linha daquela que vocês estão vendo no gráfico ali é um dia, 24 horas. Tá? Quando você tem a barra azul escura, que está mais do lado esquerdo do seu vídeo aí, você olhando do seu lado esquerdo, é quando a pessoa retirou o reloginho. Ele é um reloginho que eu coloco no pulso da pessoa e aí eu fico sabendo que hora que a pessoa dormiu, que hora que ela acordou, qual foi a qualidade, qual foi a eficiência do sono dela, quantas vezes ela despertou. Eu sei tudo com esse reloginho. Em geral, esse reloginho só serve para sono, nem hora ele dá, tá? As pessoas, às vezes, gostam de usar outros tipos de relógio, como Polar, Garmin, qualquer um outro, e viram para mim e falam assim: ah, mas eu posso usar isso? Pode, se você não tem o específico do sono, pode usar. Antes usar esse do que não usar nenhum, né? Aquele celular que coloca na cama, né? Mas a gente tem um reloginho, que é um actígrafo, que é específico para isso, né? E ele é muito caro, cada reloginho desse é $1.300, né? E aí, quando você pega o resultado desse reloginho, cada linha dessa que vocês estão vendo aí no quadro é um dia, 24 horas. Tá? Então, vou dar um exemplo aí para vocês. 24/7, no domingo. Logo que a pessoa pôs o relógio, ele tirou o relógio, ele estava sem o relógio, e ele começou a colocar o relógio por volta ali das 9 horas da noite. Tá? Aí ele foi dormir deitou na cama por volta de 1 hora da manhã, dormiu mesmo por volta das 2, acordou por volta das 7, 8 horas, levantou da cama por volta de 9 horas da manhã. Como é que eu sei isso? Aquele verde mais escurinho ali é a hora que ele dormiu e o verde mais claro é a hora que ele deitou na cama. Então, se vocês observarem todos os dias desse atleta aqui, esse é um atleta que foi para a Olimpíada, tá? Que disputou a Olimpíada. A média do tempo total de sono dele ao longo de 15 dias que nós avaliamos ele foi de 3 horas e 59 minutos. 3 horas e 59 minutos. Ou seja, um atleta que vai disputar uma Olimpíada, dormir só 4 horas, é muito pouco. Tá? A eficiência do sono dele, olha só para vocês verem, teve no dia 28 aí, naquele primeiro balão cinza que tem aí, no dia 28, ele dormiu 1h30. No dia 29, ele dormiu 2 horas e 27 minutos. Então, esse atleta não... Ele até deita na cama. Olha lá no dia 28 para vocês verem. Ele deitou, ele ficou deitado na cama.
mas ele não dormiu. No dia 28, o pedacinho verde escuro dele é muito pequenininho e o verde claro é muito maior. Tá? Então, se vocês observarem, esse atleta que foi para a Olimpíada é uma pessoa que não dorme. E aí a eficiência de sono dele, a média da eficiência do sono, ou seja, o quanto que o sono dele é bom e com qualidade, é só de 46%. É baixíssimo isso. Uma eficiência do sono adequado é acima de 85%. Então, um atleta que vai para a Olimpíada e tem uma eficiência de sono de 46%, que dorme em média 4 horas de sono, eu não tenho dúvida nenhuma de falar para vocês que esse é um atleta que não se recupera. Ele tem muito mais dificuldade no dia seguinte do que outros atletas. Aí você fala, esse atleta aí, eu falo, tá bom, então olha esse outro atleta aqui. A mesma coisa. A média de sono dele foi de 4 horas e 40, 39 minutos, com uma média de eficiência do sono de 47%. Então, esses dois atletas que eu estou dando exemplo para vocês, em geral, representam a grande maioria dos atletas. É difícil você ter um atleta como este aqui, ó. Este atleta que está aí, que é um atleta da natação, que foi para a Olimpíada, esse atleta dormia em média 7 horas e 48 minutos, com uma eficiência de sono de 94%. Né? Esse atleta dormia bem, mas eu vou falar para vocês com muita sinceridade, isso não representa 8% dos atletas que foram para a Olimpíada. Né? Ou seja, os atletas que foram para a Olimpíada dormiam muito mal. Aí você fala, só atleta de Olimpíada? Não, eu vou mostrar nos estudos ali com futebol para vocês, né, também. Então, o que eu gostaria muito que acontecesse com vocês é que vocês tivessem o modelo deste atleta aqui e não desses outros dois atletas que eu coloquei antes para vocês. Então, começando a entender isso, né, a gente começa a observar que diversos estudos, inclusive esse nosso aqui, do grupo nosso aqui da UFMG, que a professora Andressa publicou, né, e que é do nosso grupo, mostrou um dado com atletas de futebol. Nós somos dos principais times de futebol aqui de Belo Horizonte, Atlético, América e Cruzeiro, e fomos ver a qualidade do sono dos atletas de futebol deles. Eu disse, não, o cara ganha dinheiro, o cara tem tudo que ele precisa, tem concentração, tem hotel, tá tudo certinho. Vamos ver como é que esses caras dormem. E aí, o que nós fomos avaliar? Nós avaliamos o atleta de futebol profissional, pegamos 23 atletas de futebol aqui dos clubes de Minas Gerais, né? Usamos um reloginho parecido com esse aí, que é o octígrafo, né? E o octígrafo me dá o quê, como eu falei antes para vocês? A latência do sono, que é o tempo que você demora para iniciar o sono, a eficiência do sono, quanto que o seu sono é de qualidade, o tempo total de sono, tempo que você dorme, e quantas vezes e quanto tempo você ficou acordado durante o seu sono, né? Depois que você dormiu, quantas vezes você acordou. E aí nós fomos relacionar os dados do sono com lesão desses atletas nos últimos 6 meses. Nós pegamos lá um conceito de lesão, qualquer queixa sofrida, né, pelo atleta que resulte em um treino ou uma competição independente da necessidade de atenção médica ou afastamento. Né? E aí o que a gente pôde observar? Que, os atletas tinham um tempo total de sono. Aí, né, antes disso, foi um dado muito engraçado. Dos 23 atletas do futebol que nós avaliamos, só 5 dormiam bem. Os outros 18 dormiam muito mal. E aí nós dividimos o grupo, os 23 atletas, em 2 grupos. Um grupo de sono bom, que é esse da segunda coluna, e um grupo de sono ruim, que é o da segunda coluna. E fomos comparar os 2 grupos. Né? Então, quando a gente viu o tempo em média que eles ficavam acordados, era mais ou menos semelhante. Mas na hora que a gente foi ver o tempo que as pessoas dormiam, né, você pode ver que quem dorme menos, a média do grupo é de só de 6 horas e 20, do grupo que dorme pior, né, que é essa terceira coluna. A eficiência do sono de quem dorme mal, 76,8%, 77%. É baixo para um atleta. A latência do sono, ou seja, quantos minutos depois que ele deita na cama ele consegue dormir, ele demora em torno de 28 minutos para dormir, podendo chegar a 32, 33 minutos. Né? É muito alta.
E, em geral, esses atletas ficam acordados à noite em torno de 47, quase 50 minutos. Né? Despertam e ficam acordados, o grupo de quem dorme mal. E aí, nós fomos ver a lesão desse grupo. O grupo que dormia mal tinha mais lesões, o quanto que era mais grave ou severo, né, as lesões, o grupo dos atletas que dormiam mal era mais severo as lesões, e a quantidade de lesões, eles também tinham mais lesões. Aí nós fomos fazer uma correlação e fomos observar que a eficiência do sono, aquilo que eu mostrei lá atrás para vocês de quem dorme com qualidade, quem tinha baixa eficiência tinha maior quantidade de lesões, se lesionava mais. Né? Quem tinha mais despertares, acordava mais à noite, né? Influenciava também na quantidade de lesões que essa pessoa tinha. Esse atleta tinha mais lesões quando ele era um atleta que acordava mais à noite. E, né, a eficiência do sono impactou negativamente no afastamento, no tempo de recuperação. Ou seja, quem tinha uma eficiência baixa de sono demorava mais a se recuperar. Né? Ou seja, a gente começa a mostrar que o atleta que dorme mal se lesiona mais, a lesão é mais severa, é mais grave e ele demora mais a se recuperar. Então, isso para vocês que são atletas, isso é trágico, porque a lesão para vocês, atletas, significa o quê? Lá na frente, provavelmente vai significar uma carreira mais curta. Né? Vai significar que vocês não vão, talvez, vão se lesionar tanto que vai chegar a hora que você vai falar, ó, vou ter que parar. Né? Minha vida acabou, porque eu me lesionei muito. E vocês devem conhecer muitos atletas que fazem isso. Né? E aí, nesse resultado desse estudo, mostrou que quem tem maior quantidade de lesão, né, tem mais tempo de afastamento e tem uma baixa eficiência do sono. A maior quantidade de lesões está associada a alto número de despertares, acordar, fragmentação do sono no período da noite. 70% dos atletas relatavam que acordavam cansados no dia seguinte. Também relatavam que apresentavam sono insuficiente. Também relatavam que acordavam muito durante a noite, né? E se movimentavam muito durante a noite. Chutava a perna, mexia o braço, fazia qualquer atividade. Né? Ou seja, a pessoa apresentava um sono de baixíssima qualidade, com vários problemas, né, circundeando, ou seja, dando volta no sono dele, que não deixava esse atleta descansar. E aí o que a gente percebeu nesse estudo? Né? Um sono ruim acaba implicando em maior número de lesões, né, numa causa negativa no seu desempenho, demora a recuperar, o atleta demora mais tempo para recuperar e apresenta mais lesões. E aí esse outro estudo aqui, né, da Malhotra, mostrou que, olha, esses aqui são os principais distúrbios que os atletas apresentam, aí como distúrbio do sono, tá certo? Eles apresentam apneia, eles apresentam insônia, eles apresentam distúrbios do ritmo, né, insuficiência de sono, um sono de baixa qualidade. Então a gente começa a perceber que não é o atleta do Brasil, é o atleta do mundo. Em geral, o que nós achávamos antigamente que o atleta dormia bem, a gente percebeu que o atleta dorme muito mal. Né? Que o atleta tem uma qualidade de sono muito ruim e a gente tem que ficar atento nisso. Porque uma qualidade de sono ruim significa uma recuperação ruim, um baixo desempenho e mais lesões. E um baixo aprendizado, porque quando você dorme pouco, a gente vai falar daqui a pouco, a principal consequência no dia seguinte é mau humor. E a longo prazo é aquela pessoa que começa a perder memória, não lembrar direito o que tinha que fazer, não lembrar direito das atividades, ou seja, ela não tem muita atenção. Então, aquela primeira figurinha que eu apresentei lá atrás, aquela figurinha anterior, aquela caminha com o zoom, zoom, zoom ali, ela tem que ser mais valorizada para o desempenho. Porque vocês têm que começar a entender que dormir faz parte do treinamento de vocês. Que dormir faz parte da recuperação de vocês. Então, por mais que eu não tenha dúvida que o atleta é muito sacrificado pelo tempo total de treinamento, tá certo? Pelo tempo de dedicação, pela viagem, por tudo isso,
E aí você fala, poxa, mas hoje que eu tô, agora eu quero namorar, eu quero sair, eu quero dormir pouco. Então, não dá para ser atleta, infelizmente. Né? Ou seja, vocês escolheram a carreira de vocês. A carreira de vocês, que vocês, por conta própria, ninguém colocou um revólver na cabeça de vocês, ninguém falou que vocês são obrigados. A carreira de vocês, que vocês falaram, eu gostaria de ser um atleta, é uma opção. E aí, se vocês fizeram uma opção de vida, né? E enquanto opção de vida, se você não dormir, se você não descansar, essa opção de vida de atleta sua vai ser mais frustrante, porque talvez você não consiga atingir os seus objetivos de desempenho e aptidão física, como também pode ser mais frustrante porque você encerra a sua carreira mais rápido. Então, eu gostaria muito que vocês começassem a entender que aquela caminha, né, e aquele lugar de dormir, que é a coisa mais fácil de se fazer na face da Terra, né, e que vocês têm na casa de vocês com muita certeza, é a coisa mais importante dentro de um processo de recuperação. E tudo isso por quê? Porque no período em que eu durmo, o meu organismo faz diversos trabalhos enquanto eu estou dormindo e faz com que eu me recupere. Então, quais são as funções do sono? A primeira, metabólica. Ela vai recuperar toda a parte energética que vocês gastaram durante o dia. Então, vocês foram lá, fizeram exercício, desgastaram, tiveram uma carga de treino alta. É no sono que vocês vão recuperar isso. É durante o sono que você consolida a memória. Tudo que o treinador, ou tudo que você aprendeu na escola hoje, você viu, você vai aprender durante o sono. E se você não dormir, provavelmente você não aprende, você decora. E logo, logo você vai não lembrar mais daquelas ações. Então, a parte de aprendizado e memória é feita durante o sono. É no sono que você descarta a informação que você não quer e é no sono que você consolida a memória. Isso é feito no sono REM. A gente vai ver o que é o sono REM ali na frente. É durante o sono que você melhora o seu humor, a sua motivação. Então, quando você não dorme bem porque você viajou, fez alguma coisa ou não pôde dormir, você pode ver que isso é o primeiro sintoma no dia seguinte, é mau humor. Mau humor significa, de imediato, é dormir pouco, né? Então, a gente tem que começar a entender que para que eu tenha um bom humor, motivação, eu tenho que ter dormido a quantidade que eu preciso. Se você não dorme bem, você come mais, você se alimenta mais e, em geral, você busca alimentos mais calóricos, né? As pessoas que dormem pouco, elas acabam consumindo uma quantidade de alimentos maior. Então, é muito simples isso aqui, esse exemplo que eu vou dar para vocês. Pegue o porteiro do prédio de vocês. Se você não morar em prédio, morar em casa, pega o porteiro de algum lugar que você entra e vire para ele e fala assim, quando você começou a trabalhar à noite como porteiro, qual foi a primeira coisa que você sentiu no seu corpo depois de 1 ano trabalhando como porteiro? Ele vai virar para você, ele vai falar várias coisas, mas uma ele vai falar com certeza, ele vai falar assim, eu engordei. Porque quando a gente diminui o tempo de sono nosso, você perde músculo e você substitui músculo por gordura. A gente vai ver ali na frente. Então, dormir menos do que você deveria, você perde músculo, você come mais, você engorda, né? Sistema imunológico seu fica mais baixo. Então, por isso que vocês já devem ter percebido, e deve ter acontecido com vocês, quando vocês fazem uma carga de treino muito alta, muito forte, e aí você fala, eu vou ali no laboratório ou no médico tomar uma vacina. Péssima ideia tomar uma vacina no dia que você treinar muito forte. A possibilidade da vacina não pegar é muito alta. A vacina não titula. A gente acabou de ver com trabalhadores por turno, lá no Hospital São Paulo, em Belo Horizonte, dentro da Escola Paulista de Medicina, de onde eu fui professor 21 anos no Instituto do Sono, lá, a gente acabou de ver que os trabalhadores que trabalham à noite ou por turnos, a vacina que eles tomam da gripe, sarampo, seja qual for, não pega, ela não titula. Então, para a vacina ter efeito, eles têm que tomar mais doses da vacina. Então, quando a pessoa dorme pouco, o sistema imunológico dela cai, diminui.
E aí a recuperação que está ali é consequência que não vai ter. Ou seja, todo aquele exercício físico de musculação que você fez, né, de treinamento, a recuperação vai ser muito pequena. Por isso que você vai estar sempre cansado, por isso que a possibilidade de lesão é maior, porque você não se recuperou. Né? E no período em que você dorme, né, que vocês dormem, e nós dormimos, né, porque eu também adoro dormir, eu já gostava de dormir, depois que eu estudei sono é que eu durmo sem dor de consciência nenhuma. Né? Mas durante o período em que nós dormimos, a gente passa por duas grandes fases do sono. Né? E essas duas grandes fases do sono elas foram divididas em sono não REM e em sono REM. O sono não REM ele foi dividido em 3 estágios. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, que é esse sono de ondas lentas que vocês estão vendo aí. Tá? O estágio 1 é um estágio muito superficial. É aquele estágio que você deita, põe o travesseiro na cabeça, a cabeça no travesseiro, e aí às vezes ainda consegue perceber que tem alguém lá na cozinha da sua casa, né? De longe, que passou um carro lá na rua, alguma coisa nesse sentido. Né? Nós estamos falando aí de 2 a 5% de uma noite de sono. Aí depois nós temos o estágio 2 do sono não REM, que é um sono que ocupa 50% da sua noite, mas em geral ele é um sono pobre. Ele é um sono que te recupera muito pouco. Né? E aí nós temos logo depois o sono de ondas lentas. Esse é o sono de ondas lentas que quando o Cristiano está dormindo, alguém vai lá e quer acordar o Cristiano, e o Cristiano não acorda de jeito nenhum. Fala, ô Cristiano, acorda, acorda. E o Cristiano nada de acordar. Né? E quando ele acorda desse sono, ele acorda meio sem saber aonde ele está. Esse é um sono muito profundo. Tá? E por que esse sono ele é importante? É porque é nele que eu libero o meu GH, o meu hormônio do crescimento. E é nele que eu faço todo o meu processo de recuperação. Tá? É nessa fase do sono que eu recupero toda a minha parte física, porque eu faço o meu processo de anabolização nessa fase do sono. Você sonha nesse sono? Até pode sonhar, mas você não se lembra. Se você estiver sonhando, eu vou lá e te acordo, eu falo assim, você estava sonhando com o quê? Você vai falar, não está sonhando com nada, não. Não é porque você não se lembra. Ele é um sono muito profundo. E aí você tem o sono REM. Durante o sono REM, que é a outra fase do sono, você desliga a musculatura, você fica completamente atônico, você não se mexe nessa fase do sono. Você aumenta a sua frequência cardíaca, você aumenta a sua pressão arterial, você aumenta, né, toda a sua irrigação sanguínea para o cérebro. E é nesse momento que você tem os sonhos vívidos, você sonha, lembra do sonho, né, às vezes, nem sempre você lembra, eu vou falar. Né, mas é nessa fase que você consolida a memória. Então, tudo que o treinador, tudo que você teve na sala de aula hoje, você quer aprender, é nessa fase do sono que você consolida a memória. Né? No entanto, esses dois sonos, o delta, né, que é o sono de ondas lentas, e o sono REM, eles são sonos muito lábeis, eles são sonos muito metidos, vamos colocar assim. Então, qualquer coisa que te tire de um padrão habitual, você não passa por esse sono. Então, vamos supor, você teve um estresse muito grande, brigou com a namorada, brigou com o treinador, brigou com alguém que você gosta, provavelmente você não passa pelo sono REM. E no dia seguinte você mentalmente vai estar muito cansado. Né? No dia seguinte você não vai estar recuperado do seu aspecto cognitivo. Ah, você usou bebida alcoólica, fez uso de cerveja, alguma bebida alcoólica, você não vai passar por esse sono. Por isso que no dia seguinte você acorda e fala, eu dormi o tempo normal que eu estou acostumado a dormir, estou mal, dor de cabeça, o corpo está ruim, né? É porque você ficou muito tempo naquele estágio 2, aquele estágio pobre, e não foi nos sonos que te recupera. Então, durante o período que nós estamos dormindo, né, a gente começa a entender que eu tenho duas fases do sono que são extremamente importantes para vocês. O sono de ondas lentas, que recupera a sua parte física, que libera o GH, o hormônio do crescimento, e o sono REM, que é o sono que recupera a sua parte de cognição, né? Memória, aprendizado. Então, extremamente importante que você durma com qualidade. Esses sonos todos, de uma forma geral, eles ocorrem a cada 90 minutos.
De 90 em 90 minutos, você passa pelo sono REM, pelo sono delta, pelo sono 1, pelo sono 2 e pelo sono 3. Com maior proporção no início do sono para o sono delta e com maior proporção no final do sono para o sono REM. Então, as pessoas que dormem pouco provavelmente não passam muito por essas fases boas do sono. Tá? Então, durante o período do sono, nós vamos nos recuperar. E se você não dormir e ficar acordado, você vai ter mais lesão muscular, você vai ter mais citocinas pró-inflamatórias que vão ter sempre que atuar para diminuir lesão sua. Você vai engordar porque vai comer menos. E você vai perder músculo, porque você vai diminuir a quantidade de músculo que você tem. Esse estudo aqui da Lepro, né, e do Tarek aqui, mostrou um dado extremamente importante para vocês. Ele pegou 1.000 pessoas que, após 6 anos dormindo 5 horas, mostrou, e não eram pessoas curtas dormidoras, tá? Pessoas que tinham hábito gostariam de dormir por volta de 8 horas, elas aumentaram o peso, aumentaram a massa corporal, diminuíram a quantidade de leptina, que é o hormônio da saciedade, que te fala, não, eu estou satisfeito, não quero comer mais, e aumentar aquele hormônio da grelina que fala, eu quero comer mais. Né? Ou seja, ela começa a desregular a parte metabólica completa dela. Como também esse outro estudo aqui mostra que as pessoas que dormem menos comem mais. E elas vão procurar comer justamente comidas muito calóricas. Né? A pessoa que dorme pouco, ela não quer comer uma salada. Ela não quer comer um prato ali de alface, chuchu, legumes, cenoura. Não, ela quer ir para uma coisa calórica, para uma coisa com muita gordura. Né? Então, as pessoas privadas de sono, com restrição de sono, elas acabam tendo uma ingesta calórica muito maior. Né? E aí, da mesma forma, né, como eu comentei antes, elas começam a fazer uma ingestão alimentar muito maior. Ou seja, você dormir pouco, você começa a comer mais. Esse estudo aqui da Lepro, né, mostrou um dado extremamente importante para vocês. Vamos supor que a gente pegasse todos vocês que estão nos assistindo agora e colocasse no laboratório de sono. Aí, durante uma semana, você vai dormir o tempo que você gosta de dormir. Normal. Aí nós fomos lá e fomos observar que a grande maioria dormia por volta de 7, 8 horas. Aí, na outra semana, a gente só deixa vocês dormirem 5 horas. Tá? 5 horas por noite. E aí, durante uma única semana, dormindo 5 horas por noite, tá? Você reduz de 10 a 15% a sua secreção de testosterona. E isso, para você, atleta, é trágico. É trágico por quê? Porque a testosterona é a base de tudo para que você tenha força. Então, na hora de você fazer um saque, na hora que você fazer um determinado gesto dentro do tênis, você precisa de força. E se você não tiver força, você não consegue fazer a execução correta do seu movimento e do que você precisa. Então, em uma única semana, você dormindo só 5 horas, você já tem todo o prejuízo que você precisa. Então, vamos pensar aqui, o ano que vem, que ia ser esse ano, mas é o ano que vem, nós vamos para as Olimpíadas de Tóquio, se ocorrer. Né? E aí, o que vai acontecer com a grande maioria dos atletas? Nós vamos ter o tal do jet lag. E nesse jet lag, com certeza você vai ficar mais do que uma semana dormindo só 5 horas. Isso vai fazer com que o seu treinamento na véspera da sua competição seja péssimo em termos de capacidade de resposta. E às vezes no momento mais importante para você ir para Tóquio, ir para uma competição, principalmente vocês do tênis, que tem competição ao longo do mundo em vários locais ao mesmo tempo, isso é uma tragédia para vocês. E aí nós temos que começar a organizar, como a gente já organizou para vários atletas do Comitê Olímpico, para a equipe do São Paulo, para a equipe de futebol de salão do Rio Grande do Sul, várias equipes aí que nós já organizamos o fuso horário de viagem. Que hora que você vai dormir, que hora que você vai acordar, como é que você se adapta melhor ao jet lag para que você não diminua tanto o seu tempo de sono, para que você não tenha um grande prejuízo assim.
Então, é muito importante vocês que uma única semana dormindo mal, você já cai muito o seu treinamento. E aí esse outro estudo aqui nosso, do grupo nosso lá de São Paulo, né? O Murilo foi aluno meu de mestrado e doutorado, a Ana Karen também, né? O Marcos Mônico, o Elton, né? Mostrou o seguinte, olha, nós fizemos tanto com modelos animais, né, que é a corticosterona, né, como com humanos. Tanto animais quanto humanos que dormem pouco, ele tem atrofia muscular. Você diminui a quantidade de músculo que você tem, né? E isso é muito ruim, como eu tenho falado. Aí você vai perder força, você vai perder tudo. Então, imagine, numa única semana, você tendo essa relação e você está indo para a competição principal da sua vida, mas foi uma semana que eu já estava ansioso, ou seja, eu já queria aquela competição e eu já tinha ansiedade que estava me atrapalhando para que eu pudesse ter um bom sono, e eu ainda não consigo dormir. Aí você juntou tudo de negativo para que você se recupere. E tudo isso por quê? Porque eu gasto mais do que recupero. Então, o meu processo catabólico é muito maior porque eu não estou dormindo. E aí eu não me recupero. E aí eu não tenho síntese proteica. Aí eu perco músculo, eu perco força. Tá certo? Então, as pessoas que ficam restritas de sono, dormem menos do que deveria, que é a grande maioria dos atletas, tem um problema de aprendizagem, né, de lapsos de memória, de comprometimento cognitivo, de sonolência excessiva, né, déficit de atenção. A grande maioria apresenta uma redução do seu quadro, do seu sistema imunológico, fica gripado mais vezes, tá certo? Ela tem mais doenças repetitivas mais vezes, ou seja, nunca está recuperada. O risco, principalmente aí agora para trabalhadores por turno, pessoas que trabalham cada dia num horário e engordam muito, de ter diabetes, né? Problemas cardiovasculares, aumento no tempo de reação e de atenção, ou seja, eu tenho que reagir rápido, demoro mais, né? Eu fico mais sensível à dor, qualquer coisinha para mim é mais doloroso, a possibilidade de eu engordar é maior e minha libido, ou seja, a minha vontade de ter uma atividade sexual é menor. Então, isso aqui é um quadro muito resumido do dormir pouco, acontece o que comigo? Tudo isso aqui. E não tenho dúvida que isso acontece com quem dorme pouco. No entanto, nosso organismo entendeu com o tempo, né, em todo o nosso processo de amadurecimento e aprendizado, que nós temos dois grandes momentos para a nossa vida. Um momento que é a claridade, que é o dia, e um momento que é a escuridão, que é a noite. Que nós chamamos, então, isso de ciclo claro e ciclo escuro, tá? Que é o principal doador de tempo nosso, é o principal marcador de tempo que nós temos, é o principal Zeitgeber. E por que que isso é importante? Porque é através do sistema visual, dos meus olhos, que eu vou entender se é dia ou se é noite. Aí os meus olhos mandam uma informação lá para o meu cérebro, num núcleo chamado núcleo supraquiasmático, e ele é meu relógio biológico. É ele que fala assim, olha, ele vai acordar agora, vamos começar a liberar o cortisol e diminuir a melatonina, que ele vai acordar daqui a pouquinho. Olha, chegou a escuridão, a noite chegou, começa a liberar melatonina, porque ele vai dormir daqui a pouco. Então, ele tem um processo, o núcleo supraquiasmático, ele é educado para isso, ele faz um processo antecipatório, então ele já sabe que a escuridão vai chegar por volta de 6, 7 horas da noite, ele já te começa a drenar para que você durma no período escuro, como ele sabe que você vai acordar entre 6 e 8 horas da manhã e ele já te acorda nesse período, né? Porque o claro chegou. Por isso que, às vezes, quando você vai para o Japão, quando você vai para um fuso horário diferente, você demora tanto a se adaptar. Porque esse núcleozinho chamado núcleo supraquiasmático, ele demora um tempinho para se organizar, né? Então, para que ele se reorganize, com claro e com escuro, ele demora um pouquinho, por isso que você tem os sintomas que a gente chama de jet lag. Então, ele começa a entender que quando o sol chega, ele tem que ativar o meu cérebro e eu tenho que ficar acordado. E ele está te deixando pronto para que você tenha uma boa atividade física, um bom exercício físico. Como também é o contrário. A noite chegou, ele te prepara para você dormir. Então, um exemplo muito clássico disso é o dia que vocês jogarem tênis à noite e tiver uma luminosidade, ou seja, um refletor muito forte à noite, você ficou 2, 3 horas debaixo desse refletor e a sua partida acabou 10, 11 horas da noite, você vai ver que o seu organismo estava achando que o dia tinha continuado e que a noite demorou a chegar.
E com isso ele vai fazer com que você durma mais tarde. Né? Você vai ter uma insônia de início de noite, por isso que você tem grande dificuldade para dormir logo depois de partidas que acontecem no período da noite, além do excesso hormonal, né, de adrenalina, de alguns hormônios que você libera, que você está muito ansioso, muito agitado depois de uma competição, ou muito feliz ou muito triste, e que isso acaba te influenciando também. Então, o meu organismo entende que claro e escuro para nós é fundamental. O meu organismo sabe que a diferença entre ter luz e não ter luz. Então, uma grande estratégia para nós é, poxa, eu quero dormir às 10 horas da noite. Tá bom, então depois das 8, 9 horas da noite, não usa tablet, não usa celular, não usa nada que emita luz. Por quê? Porque ela está informando para o seu organismo que o dia continuou. Então, à noite, no período da noite, são períodos que vocês têm que entender que depois de um determinado horário, 1h30, 2 horas antes do horário que você gosta de dormir, nada de luz. Evite luz, né, para que o seu organismo possa organizar para que você possa dormir. E aí, dependendo da hora do dia, do ciclo de 24 horas, o meu organismo tem uma maior predisposição. Né? Melhor coordenação motora logo depois do almoço, tempo de reação, maior atividade cardiovascular, né? Maior pressão arterial. Dependendo da hora do dia ou da noite, o meu organismo começa a secretar determinados hormônios para que eu possa ter uma melhor ação naquele horário. Isso é o que nós chamamos de ritmo biológico, né? De característica biológica da pessoa. Com isso, né, algumas modalidades acabam sendo influenciadas. E influenciadas pelo quê? Pela curva da minha temperatura central, do meu cérebro. Então, aqui, para vocês verem, né, essa é uma figura do professor Mena Barreto, da USP. Se vocês observarem aqui embaixo, nós temos a hora do dia e da noite, que vai de 0 a 24 horas. E no outro eixo, nós temos de 33 a 38, que é a temperatura do seu cérebro. Então, normalmente, às 6 horas da manhã, na hora que você acorda, a temperatura do seu cérebro está começando a subir. Aí, na hora do almoço, ali, meio-dia, até as 2 horas, a temperatura cai. É nesse horário que você gosta de dar um cochilo, depois do almoço. Você almoçando ou não almoçando, você tem vontade de dar um cochilozinho, porque a temperatura do seu cérebro caiu. E se você almoçou muito, que é o tal do efeito feijoada que o professor Mena coloca aí, ela vai cair mais e você vai ter mais sono. Aí logo depois, lá pelas 2, 3 horas, ela começa a subir. E lá pelas 6, 7 horas da noite, 8 horas da noite, é o seu ápice de temperatura central. É o horário do melhor momento de performance física que você tem. Né? Aí a noite chegou, a escuridão chegou. A escuridão informou para o meu cérebro, através do sistema visual, que ela chegou e ele começa a descer a temperatura do nosso corpo. Até chegar às 4 horas da manhã, se vocês olharem ali, que é a temperatura mais baixa que eu tenho. Quanto mais baixa a temperatura, mais melatonina, que é o hormônio do sono, eu libero. E quanto mais alta a temperatura, menos melatonina eu tenho. Tá? Então, se vocês observarem e quiserem lembrar aí, vocês talvez possam falar assim, me lembrem na natação, me lembrem em algum esporte, alguma modalidade que a prova demora muito tempo, que o recorde mundial foi tirado no período de manhã. Com exceção da maratona, que em geral as maratonas são disputadas no período da manhã, tá? É muito mais por causa do horário da competição. Você quase que não vai achar nenhum recorde mundial em provas de longa duração, longo tempo, no período da manhã. Sempre é final da tarde e início da noite. E foi exatamente isso aí que nós fomos fazer na Olimpíada do Rio de Janeiro. Tá? Por quê? Porque algumas modalidades, que eu não vou entrar no caso do porquê, porque senão nós vamos estender muito tempo aqui, algumas modalidades como vôlei, como voleibol de praia, como natação e atletismo, elas eram disputadas por volta de 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Então, a minha função, além de auxiliar no tratamento dos distúrbios do sono, lá no Instituto do Sono, com os médicos juntos, né, desses atletas, a minha função era atrasar essa curva da temperatura corporal. Esse ápice da temperatura que está aqui até perto de 20 horas, eu tinha que jogar ele para frente, para ir até 1, 2 horas da manhã, para que o atleta pudesse ter sua performance esportiva
lá pelas 11, meia-noite, 1h da manhã. Foi isso que eu fiz durante a Olimpíada com os atletas, né? Para que eles depois pudessem dormir. Então, eu atrasei a curva do cérebro, da temperatura cerebral dos atletas. Essa foi a minha função lá com os atletas. E, normalmente, né, vocês têm 2 horários de treinamento, que em geral é parte da manhã, final da tarde e início da noite, que é o horário que a temperatura está alta. São 2 grandes horários para vocês. O que eu brinco muito com o pessoal da natação é que não tem muito sentido você dar treino 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, naqueles treinamentos de natação, sendo que a sua temperatura do seu corpo está muito baixa. E o rendimento esportivo seu é muito baixo, né? Então, o horário do treino e da competição tem que ser equilibrado com essa curva da temperatura do cérebro, se eu quero ter alguma performance. Esse foi um artigo científico que a gente publicou, o meu grupo publicou, fazendo essa relação do horário dos jogos durante a Olimpíada do Rio de Janeiro e quais seriam os problemas, né, que eu já comentei com vocês. E durante o Rio, a gente usou essas 2 estratégias aí. A gente usou tanto a luva para resfriar a temperatura do corpo para as pessoas dormirem, como o banho de luz, para que as pessoas pudessem ficar acordado e eu atrasar aquela curva da temperatura central. Tá? Então, a gente usou essas 2 estratégias que nós usamos com diversos atletas. Então, dando um exemplo aqui das meninas do handball. Isso é lá dentro da Vila Olímpica. Tá? As meninas atletas do voleibol, do handball brasileiro, elas não tinham o hábito de entrar na quadra 9 horas da manhã. Raramente elas disputavam a partir das 9 horas da manhã. Para que elas entrassem na quadra 9 horas da manhã, elas tinham que acordar na Vila Olímpica às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã elas acordavam, iam tomar café, iam levar a roupa na lavanderia, depois encontravam no prédio para poder pegar um ônibus, para depois ir para a rodoviária dentro da vila, para depois pegar um ônibus e ir para o local dos jogos. Isso tudo acordava às 5h30, 6 horas da manhã para poder jogar às 9h30 da manhã. Aí nós usamos o banho de luz para justamente fazer o contrário, fazer com que ela dormisse mais cedo. Então, o banho de luz das meninas aí foi no período da manhã. Eu informei para o organismo que o sol chegou mais cedo. E aí, com isso, o que eu queria com elas? Que elas dormissem mais cedo à noite, porque o sol chegou mais cedo. Então, isso é o que nós fizemos com as atletas. Aqui são as atletas do nado sincronizado, que tinham um problema seríssimo para dormir à noite, porque elas estavam extremamente ansiosas. Então, a gente utilizou a estratégia da luva, que era para fazer troca de calor e perder calor para aquela curva da temperatura do cérebro cair, e elas pudessem cair. E aí nós usamos também a utilização de óculos escuros depois das 6 horas da tarde, para informar para o organismo que a noite chegou, né? Para que a luz artificial não interferisse. E aí, se vocês observarem, durante o período da luva, elas já dormiam no sofá, né? A gente usou essa estratégia com alguns atletas. Aqui os atletas, o Bruno e a equipe do Bruno lá, o Mamute e o Bruno, que foram medalhistas de ouro, né? E o Bruno usou tanto a luva quanto usou também os óculos, né? Porque era muito variado o horário dos jogos do voleibol de praia, e o Bruno estava tendo um problema seríssimo para dormir, ele não estava conseguindo dormir. Então, os dois também fizeram estratégias para a gente poder adaptá-los. E aí a gente dá algumas dicas para vocês, né? Primeiro, na hora de dormir, tenha um quarto que seja confortável. A temperatura entre 22 e 23 graus. Né? Se você tem dificuldade, qualquer luzinha te atrapalha, usa a máscara dos olhos, né, para tampar os olhos. Se qualquer barulhinho te acorda, usa os tampões, né, auriculares, para que você possa dormir. Né? Se você não dormiu tanto que você gostaria durante o período noturno, durma de tarde também. Né? Tente dormir no período da tarde, faça cochilos, né, de 20, 40 ou 60 minutos. Mais que 60 é dormir mesmo, aí já é um sono. Né? Mas procure fazer cochilos no máximo de 60, 80 minutos. Né? Na hora de dormir, nada de tablet, celular, nada que emita luz que vá nos seus olhos. Né? Porque senão você vai começar a ter um problema de arrastar o seu ciclo de sono para frente.
como também, antes de dormir, 3, 4, 5 horas antes de dormir, evite Coca-Cola, bebida cafeinada, qualquer coisa nesse sentido. Café, né? Não tem muito sentido, ou seja, procure ter um bom hábito de sono. Aqui é o Autuori, quando ele foi técnico de São Paulo, quando a gente fez a adaptação do fuso horário para a equipe do São Paulo, quando eles foram jogar e foram campeões mundiais no Japão. E aí, quando o Internacional no ano seguinte foi disputar também em Tóquio, e o Inter não ganhou, essa equipe de reportagem perguntou para o Autuori, que na época estava trabalhando lá nos Emirados Árabes, qual tinha sido a diferença, que ele achava que o Inter não tinha feito e que o São Paulo tinha feito. Ele falou, adaptação ao fuso horário. Nós fizemos aqui, né? Aqui está com a minha equipe lá, Marco Túlio, e lá no Instituto do Sono, todo um processo de adaptação ao jet lag, a uma melhor regularização dos ritmos circadianos, para que eles tivessem um bom desempenho. Eu fiquei achando até muito legal ele ter lembrado disso e ter colocado isso para os atletas. Então, a gente recomenda muito para o atleta, que ao longo do tempo eu tenho falado para vocês, poxa, entenda que dormir é importante. Dormir significa recuperar essa parte metabólica, né? A parte de ingesta de carboidrato, de proteína, seja o que for. Não beba bebida alcoólica, tá certo? Entenda que você tem que estar bem hidratado. Então, quando você faz viagens transmeridionais, fuso horários, jet lag, a hidratação é fundamental para que você se recupere mais rápido, tá certo? E faça sempre um sono, tenha sempre uma extensão de sono, tente dormir sempre o máximo que você conseguir, tá? Porque, em geral, vocês estão sempre tão restritos e privados de sono que o dia que vocês tentarem aumentar o tempo total de sono de vocês, o que vocês vão estar fazendo nada mais é do que recuperar o tempo que vocês perderam aí para trás, né? Então, isso é extremamente importante para vocês. Aqui é um pouco da equipe que a gente tem lá na UFMG. Aqui agora, eu fui 21 anos professor da Escola Paulista de Medicina, da Federal de São Paulo. Agora eu estou aqui na UFMG, né? Então eu também tenho que agradecer a FAPEMIG, a CAP, CNPq, o Comitê Olímpico, né? O Comitê Paralímpico, que desde 1994 a gente está no Comitê Paralímpico, né? Todo o apoio que as pessoas têm dado para nós, né? Ao longo desse processo. Agradeço a vocês, e esses dois aí é o melhor artigo que eu tenho na minha vida, né? A melhor produção minha, né? Um está aqui batendo na porta, querendo entrar aqui de qualquer jeito, o menorzinho aí, né? Mas é isso aí que a gente tenta passar ao longo do tempo para vocês. Eu espero que tenha colaborado um pouquinho. O meu e-mail é esse aí. Quem quiser mandar um e-mail depois para mim, conversar, fique à vontade aí. Aí me coloca à disposição para alguma pergunta aí. Tá? Muito obrigado a vocês. Bom, fantástico. Cris, deixa eu dar uma puxada aqui. Não tem nem como fazer a salva de palmas aqui, porque vai ficar bagunçado. Mas realmente é um aprendizado gigantesco. Não esperava outra coisa, mas realmente surpreendeu em alguns pontos aqui também. Eu acho bem interessante a gente poder abrir para perguntas. Queria só aproveitar também que quem pôde viabilizar isso, né, foi uma ideia que eu achei bem bacana do Cris, mas foi o Franco, né, que foi a pessoa que conseguiu fazer essa ponte. O Franco está aqui, não sei se ele está escutando ele agora, se quiser falar uma palavrinha também, Franco, antes da turma começar com as perguntas, eu também já tenho umas perguntas aqui também. Está na escuta? Estou escutando aqui. Beleza. Agradecer aí o Túlio por ter participado, aceitado aí o convite, né, para ajudar aí a turma do tênis, né? O Hugo também, viu, Túlio? É um cara assim super dedicado, muitos anos aí na batalha, né, no tênis, e já parceiro nosso já de muito tempo, né? Fico muito feliz aí de ver aí a evolução do projeto do tênis, né? O tênis mineiro evoluindo também. Fazer esporte no Brasil não é fácil, né? A galerinha do tênis está aí, né? E assim, muito bom que você pode contribuir aí com eles, viu, Túlio? Muito feliz aí de você ter auxiliado aí a turma. Espero que ajude bastante, né? Até porque essas informações que você passou são fundamentais, e eles têm muitos atletas que estão participando em eventos internacionais, né? Essas competições internacionais, e são informações valiosas aí que você passou. Espero que ajude aí, viu? Ô, Franco, o prazer é nosso, o prazer é meu. Obrigado aí pelo convite também, né? O que a gente pode sempre ajudar, a gente ajuda. A gente sabe o tanto que o atleta sofre, o tanto que o atleta é sacrificado nesse país nosso, mas o que a gente tem que tentar é ajudar todo mundo,
Né? Obrigado a você pela oportunidade aí. Um abração. Valeu, turma. Obrigado. Franco, quinta-feira tem uma live com o Franco lá nas 6 horas. Depois a gente vai mandar nos grupos ali também. Valeu, Franco. Cris, vamos abrir para perguntas? Acho que é legal. Quanto tempo que a gente tem, doutor Marco Túlio? Quanto tempo que a gente poderia colocar aqui de perguntas também? Já são 7h09 já. Uns 10 minutos? Perfeito. Então vamos lá, Cris. Puxa aí. Se alguém tiver... Vou perguntar. Pode falar o nome aí, se apresenta, né? Vamos lá. Prazer, Ricardo. Eu tenho uma dúvida, que talvez seja, sei lá, de muita gente. A diferença, muita gente fala que normalmente tem os horários da produção de hormônio, produção de alguns hormônios durante o sono. Aí eu queria saber qual que é a maior diferença uma pessoa que dorme, vamos supor, de 10 horas da noite até às 6 horas da manhã, que dá 8 horas de sono, e daquela que dorme 2 horas da manhã e acorda às 10 da manhã, se influencia muita coisa ou se não tem muita diferença? Ô, Ricardo, né? Isso. Ô, Ricardo, tudo depende de uma questão muito simples, que é o seguinte, em geral, a gente fala que as pessoas têm que dormir 8 horas. E aí, didaticamente também, a gente fala que atleta tem que dormir próximo de 9 a 10 horas, tá? Sim. Mas isso tudo é muito individual, tá? Isso não é algo rígido assim. Nós temos pessoas que nós chamamos de curto-dormidoras, que são pessoas que biologicamente precisam dormir menos do que 6 horas e meia. Como também nós temos pessoas que são chamadas de longo-dormidoras, que na teoria tem que dormir mais do que 9 horas e meia. A média da população é dormir próximo a 8 horas, tá? Mas se a pessoa é uma curta dormidora, não tem problema. O pouco que ela dormir e ela se sentir bem, ela vai se recuperar, vai ter todos os hormônios que ela precisa, sem problema nenhum. Da mesma forma, o longo dormidor. O que a gente já viu, e agora foi até aceito ontem um artigo nosso para publicação, que foi o doutorado da Sandra, que nós estudamos os curtos e os longos dormidores e diminuímos em 25% o tempo total de sono deles. E fomos ver quem sofria mais. Se era o curto, se era o longo ou se era o indiferente. E o que a gente percebeu é que os extremos, curto e longo dormidor, quando diminui o tempo total de sono deles, é uma tragédia. É muito ruim para todo mundo. Então, você tem só que entender o seguinte, quanto tempo você gosta de dormir? Qual é o tempo da sua necessidade? Em cima disso, se você estiver dormindo dentro desse período, melhor. Agora, lembra o seguinte, nós estamos num período agora de hibernação dentro de casa e que muitas pessoas estão começando a trocar o dia pela noite, o que não é legal. Tá? Então, você começa a dormir 4, 5, 6 horas da manhã e vai ficar dormindo depois durante o dia do ciclo claro e vai inverter esse ciclo. Isso não é legal para o seu organismo. É como se você estivesse indo para o Japão, é como se você estivesse sendo um trabalhador por turno, porteiro do seu prédio, né? E que você começa a ter todas aquelas consequências que eu falei ali antes, de engordar, de perder atenção, né? De reflexo, de concentração, tudo isso começa a acontecer. Então, o melhor para vocês é manter a disciplina de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. O nosso organismo é muito ritmo. Entendi. Obrigado. Beleza. Outra pergunta, turma? Posso fazer uma pergunta? Vai lá, Fred. Doutor Túlio, ainda em cima um pouco do que o Ricardo falou, em relação à produção de GH, o início do horário do sono, né? Ele tem alguma influência? Por exemplo, o atleta que começa a dormir, por exemplo, 9 horas da noite, e o atleta que começa a dormir 11 horas da noite, contanto que os dois durmam a mesma quantidade e eles sejam do mesmo padrão, né? Do mesmo padrão ou daquele longo dormidor ou curto dormidor, tem alguma diferença em relação a isso, o horário de início do sono? Tem 2 fatores, Fred, que podem influenciar. Um é se amanhã, na hora que ele acordar, ele tem que acordar mais cedo. E aí ele não dormiu o tempo que ele gostaria de dormir, né? Então, aquele que dormiu mais tarde, dormiu menos, porque ele teve que acordar mais cedo. Então, com certeza, esse vai estar mais prejudicado. E o outro problema é claridade. A hora que o seu organismo entende que a claridade chegou, ele vai te acordar.
né? Então, para a pessoa que vai dormir um pouco mais tarde, que tem possibilidade de acordar um pouco mais tarde, tipo 8, 9 horas da manhã, o quarto tem que estar completamente escuro, né? Então, isso é extremamente importante em todo o processo. Entendi, obrigado. Eu estou aparecendo aí para você, porque entrou alguma coisa aqui no meu computador, Java, ele quer que eu faça... Mas vocês estão escutando Não, tudo normal. Tudo normal. Então tá bom. Eu não estou ouvindo mais não, mas aí vocês me falam, porque entrou um negócio aqui para instalar no meu computador agora que eu não entendi não. Mas essa é a ideia, né? Se ele, no dia seguinte, puder dormir na escuridão um pouquinho mais, tudo bem. Mas se ele tiver que acordar mais cedo ou tiver claridade, com certeza ele vai estar mais prejudicado. Perfeito, obrigado. Nada. Outra pergunta? Eu tenho mais pergunta aqui, se deixar. Não, eu tenho uma também. Pode perguntar também. Eu tenho uma também. Eu queria saber sobre as câimbras noturnas. O que isso pode desencadear? Se isso tem alguma relação com a fase do sono, com a etapa do sono, ou se isso pode dar em qualquer momento. E quem está mais propenso a ter câimbra noturna? Ô, Bernardo, primeiro assim, essa pergunta foi muito interessante, porque na classificação mundial de distúrbio do sono, até na década de 80, não existia cãibra. Ninguém nunca tinha relatado cãibra durante o sono. Até que um estudo do professor Sérgio Tufik, em São Paulo, que foi o doutorado da Sandra Braz Del Giglio, mostrou que a população brasileira tinha muita cãibra à noite. E aí que a população mundial começou a relatar cãibra, né, durante o período noturno. Então, cãibra passou a ser também uma classificação de distúrbio do sono. Agora, o problema é que ela pode ocorrer por vários motivos, né? Tem desde algumas pessoas comentavam antigamente da parte alimentar, né? Mas você tem, por exemplo, um sujeito que dorme pouco e está muito cansado e o corpo não recupera, né? E aí ele começa a ter a restauração física durante o sono e antes do sono, até antes dele começar o sono, ele começa a ter cãibra, né? E às vezes à noite, por uma posição que ele ficou parado, né, durante muito tempo enquanto estava dormindo, aquilo também possa desencadear uma cãibra. O grande problema disso é que a pessoa que está tendo cãibra, ela está com algum problema, seja ele qual for. Ou uma baixa recuperação física, uma baixa alimentação, ou um distúrbio do sono. Então, ela tem que procurar um tratamento. Ela vai ter que entender o porquê que aquilo ali está ocorrendo, né? Porque como você pode ter isso de diversas origens, né? Seria muita pretensão minha falar assim, isso é por causa disso, disso, disso agora, porque cada um pode ter diversos momentos. Eu, por exemplo, eu fiquei dormindo aqui no quarto do meu filho menor de 2 anos e meio de idade durante 11 meses. Do 9º, 8º mês para frente, eu comecei a ter cãibra no tríceps hall, ali na parte anterior da perna, né? Porque a posição que eu dormia era muito ruim, né? Então, a posição com a qual eu dormia não me deixava recuperar e aí eu acabava tendo a musculatura sempre em contração durante um período muito grande, né? Então, dependendo do que for, né, dependendo da origem, tem que se buscar um tratamento mesmo. Posso fazer uma aqui, Cris? Acho que podia ser a última, já por causa do tempo também. Pode ser? Pode ser. Bom, queria saber se tem alguma dica que você podia dar para um pai ou para um treinador também, porque a gente acaba viajando muito com os atletas, né? E os pais aqui, até eu estou vendo que está sendo gravado, depois não sei se a gente vai poder estender essa apresentação para o grupo de pais, mas qual que seria uma dica que a gente pode observar de um filho ou de um atleta durante o dia também, que dá indícios que essa criança, lógico, também teve uma dificuldade, e à noite, né, se tiver de preferência nos horários ali que a gente ainda está, né, para não atrapalhar também tanto o nosso sono do treinador, mas quais seriam algumas dicas que você podia dar para a gente para já observar essas características ali, e quais, observando isso, já a segunda pergunta emendando, quais seriam as formas que a gente poderia ter de intervenção, né, que estariam dentro do nosso alcance, né, no dia a dia. Hugo, a primeira coisa que a gente poderia falar para o dia seguinte é o seguinte, é o humor da criança ou do adolescente.
quanto que ele está dentro do humor habitual dele. Ele pode ser um habitual mal-humorado, tá certo? Como um normal ser bem-humorado, aí vai depender de cada um. Mas se isso variou muito, se isso piorou. Então, porque a consequência da privação do sono de imediato é mau humor, né, no dia seguinte. Então, você começa a observar o humor da pessoa. O segundo é, estou ficando muito gripado, estou ficando muito doente, várias vezes, repetitivamente, eu estou tendo que buscar um médico por causa de alguma coisa. Isso é outro sinal de que provavelmente a pessoa não está dormindo e não está recuperando, né? Como também um outro fator é se a pessoa tem um sono menor, porque ela fica mais no o pequenininho tá batendo na porta aqui, tá me tirando a minha concentração, né? Pode abrir. Eu vou abrir a porta para ele e acabo de responder, senão não dá conta. Peraí. Pode fazer mais uma depois? Cris, é só por causa do tempo dele. A gente pergunta para ele se ele pode mais uma ali, mais duas. É interessante, é pergunta boa, mano. Ninguém acha que suas perguntas bobas, Ricardo. Boa, a fera aí. Você fica com um aqui no ouvido e o papai fica com outro, tá? Pra você escutar aqui. Vamos ver aqui. Isso. Tá? Papai segura aqui pra você e eu seguro o outro aqui. Eu não sei, acho que eu vou continuar aqui, né? Então, assim, o grande problema que a gente tem, né, nesse processo como um todo é o número maior de lesões, no caso de atleta, né? Por exemplo, eu tenho um outro filho de 9 anos aqui, de 8, 9 anos, que agora o negócio é o PlayStation. Então, adoro o tal do PlayStation, né? E aí a gente começa a observar que ele quer estender o sono dele até mais tarde, ficar acordado até mais tarde. Isso não dá para acontecer, né? Essas pessoas, as crianças não podem ter uma alteração de sono tanto dessa forma, né? Então, assim, eu acho que os pais têm que entender que esse processo de crescimento dos adolescentes e dos jovens, o nosso organismo cobra muito o seguinte, que é uma coisa muito interessante, é dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Nós precisamos ter um hábito, nós precisamos ter um ritmo circadiano bem adequado, né? Então, vou dar um exemplo muito clássico aqui que a gente dá em todas as aulas. Quando você encontra uma pessoa de 100 anos, 100 e poucos anos, que geralmente é mulher vive mais que homem, aí o jornalista pergunta para ela assim, qual é o segredo da senhora ter vivido tanto na vida? Ela vai falar várias coisas, ela vai falar que come bem, mesmo com banho de gordura, ela vai falar várias coisas, mas ela vai falar assim, eu durmo no mesmo horário e acordo no mesmo horário. Ela tem ritmo. Nosso organismo precisa de ritmo, né? Então a gente precisa organizar de uma forma que a gente tenha hábito de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Legal. Beleza. Doutor, mais uma pergunta? Ou... Pode a última aí, vamos lá. A última, então, de quem não fez ainda, né, Ricardinho? Sim. Depois manda. De alguém que não fez. Eu. Sofia. Eu tenho uma pergunta sobre a paralisia do sono. Algo que, tipo, aconteceu no dia daquela pessoa que tem uma paralisia do sono pode desencadear ela? Não, paralisia do sono é um distúrbio do sono, que é os neurônios REM-on e REM-off. Então, quando eu comentei com vocês que durante o sono REM você tem atonia muscular, você desliga a musculatura quando você está dormindo, né? É isso que ocorre na paralisia do sono. Então, o que ocorre às vezes? Na hora de você iniciar o seu sono, ou na hora de você acordar, esses neurônios REM-on e REM-off, eles não foram ligados ainda. Demora um pouquinho, 1 minuto, 2, 3 minutos ali. Então, se isso ocorre com você ou com alguma pessoa da sua família, você vai perceber que a pessoa acorda ou vai dormir e a musculatura está totalmente imóvel. E às vezes a pessoa quase que entra em pânico e não precisa ficar, tá? Porque logo vai voltar, né? As pessoas que já têm isso há mais tempo sabem que voltam, então isso meio que se reorganiza. Existe tratamento, né? Então geralmente são os neurologistas que atuam com sono,
na área do sono que vão fazer esse tratamento, porque existe alguma medicação já para isso, mas não é nada que, se a pessoa conseguir trabalhar isso de uma forma mais adequada e mais equilibrada, o grande problema é que as pessoas entram em desespero. Está sabendo tudo que está acontecendo em volta dela, mas não consegue mexer, né? Mas depois de 1 minuto, 2, isso volta, né? Isso meio que o neurônio pega no tranco, né? Logo depois. Mas existe tratamento, isso não é problema não. Mas não tem nada a ver com o dia dela, não. Talvez, agora vamos pensar assim, né? Como eu sou pesquisador, talvez como ainda não tem estudos relatando carga de treino, né, relacionado a disparo de neurônios REM-on e REM-off, talvez até possa ter, tá? Mas eu nunca li um estudo mostrando que a carga de treino ou qualquer coisa relacionada ao treino possa estar influenciando isso. Beleza, obrigada. Nada. Bom, vamos encerrar então, né, Cris? Agora já passamos muito tempo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma grande aula. Acho que a gente, né, já tem mais uma pessoa para a gente poder estar consultando e estar tentando alinhar com os nossos projetos aqui. Como o Franco falou, a gente tem um projeto bem grande aqui em Minas, a gente tem um projeto também dentro do Brasil, e o que a gente puder estar fazendo também para estar próximo, nós vamos estar fazendo. Então, muito obrigado, né, pelo tempo, muito obrigado pela aula, pelo aprendizado. Alguém mais aí, Maísa, Cris, algum treinador quiser também falar, mas para mim foi realmente uma grande honra ter esse tempo aqui com você, Marco. Muito obrigado. Hugo, eu que agradeço, né? Obrigado, tudo de bom para vocês. Espero poder ter contribuído um pouquinho aí com vocês e que todo mundo durma bem aí, né? Eu tô à noite assistindo aquele seriado da Netflix lá, A Casa de Papel lá, né? E aí eu demoro a dormir às vezes, porque eu vou agitado o resto da noite ali, mas vamos dormir. É importante. Maravilha. Muito obrigado, então, turma. Boa noite. Nada. Olha lá atrás. Ó, aquilo lá também não deixa de dormir, não. Boa. Tudo de bom, viu? Então, Obrigado, falou. doutor Marco. Até mais. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau. Nada. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado a todo mundo. Maísa depois consegue disponibilizar também, né, a videoaula, palestra. Não sei, foi combinado com o Dr. Marco Túlio, que eu não sei se ele já saiu dali. Pode disponibilizar. Não tem problema. Sim, eu conversei com ele antes. Tá ótimo. Muito obrigado, então, gente. Boa noite. Nada. Um abração. Gente, obrigado. Um abraço. Até mais. Boa noite.